Fala aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos estudar a associação de resistores. Esse conteúdo é um dos mais cobrados no Enem. Todos os anos tem uma questãozinha lá de circuito que envolve a associação de resistores. Então, se você vai tentar o Enem e também pensa em fazer algum vestibular tradicional, a associação de resistores você tem que saber de tudo. Então, vamos lá aprender esse conteúdo. Resistores, né? Então, se nós vamos estudar a associação de resistores, nós temos que entender bem o que são resistores. E nós já vimos, né? Agora, relembrando, os resistores, eles são elementos no circuito que servem para você transformar energia elétrica em energia térmica, o chamado efeito Joule. E aqui nós temos, ó, o desenhozinho de um resistor. E essa daqui, ó, aqui o desenho dele, ó, aqui a figura, né, de um resistor e a representação dele aqui dessa forma aqui, ó. Tudo bem, meus queridos, nós podemos associar resistores de três formas. São associações em série, em paralelo e uma associação mista de resistores. Então nós vamos estudar cada uma aqui, ó. O resistor, como eu disse para você, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então isso é usado aonde? Se você usa aí chapinha, vai esticar aí seus cabelos, o secador, né, que eles aquecem, né, um aquecedor também, chuveiro elétrico, tranquilo? Então esses elementos aí no circuito servem para isso. O que que acontece? A corrente elétrica, quando ela flui em um circuito e ela passa por um resistor, ocorre essa transformação da energia elétrica em térmica. Um exemplo aqui, ó, aquelas lâmpadazinhas incandescentes, elas aquecem também, né, claro, e devido ao seu filamentozinho aqui, ele fica ali negro ao rubro, né, ao ponto de iluminar, né? Chega aí a iluminar com essa carcaçazinha aqui, né, o filamentozinho lá de tungstênio. Então, meus queridos, nós temos aqui, ó, uma pilha, que é uma diferença de potencial, representado pela letra U. Então, quando nós temos uma diferença de potencial, nós vamos ter uma corrente fluindo no circuito, uma correntezinha aí, né? E aí essa correntezinha, ela vai alimentar esses resistores. Poderia ser aqui um ferro elétrico, um secador. Então aqui nós temos uma associação em série. Por que que essa associação aqui ela é em série? Porque a associação em série ela é definida assim, ó. Nós vamos ter uma corrente devido aqui a essa DDP, uma corrente fluindo aqui no circuito, corrente I, nesse sentido, porque a corrente flui do positivo para o negativo, corrente no sentido convencional, e ela vai passar aqui por esse resistor 1, resistor 2, resistor 3, chegando aqui, ó, e passando novamente pelo gerador, né, que nesse caso aqui é uma pilha, e vai continuando aqui o circuito, alimentando aqui esses três resistores. E a associação de resistores em série, quando a corrente ela não se divide, ó, perceba que a mesma corrente, ó, vai passar por todos esses resistores. Olha as características de um resistor em série, ó. A corrente ela é a mesma em todo o circuito. A corrente vem e passa por um resistor, pelo outro, e não se divide. Então a corrente ela é sempre a mesma no circuito. Então aqui, ó, DDP, diferença de potencial, passa aqui, ó, por um resistor 1, passa pelo resistor 2 e passa pelo resistor 3. Então nós temos aqui uma associação em série, a corrente ela não se divide. Outro detalhe, outra característica do resistor em série, né? Associação de resistores em série, ó. A DDP, a diferença de potencial aqui total, ela é igual à soma das DDPs aqui nos terminais do meu resistor. Veja aqui, ó, eu tenho a DDP 1, aqui eu tenho a DDP 2, que está aqui, ó, nesses terminais, e aqui eu tenho a DDP 3, fechando aqui, ó, o circuito entre o ponto A e o B. A soma dessas três DDPs vai dar a minha DDP total. Então perceba, na associação em série nós temos a corrente ela é a mesma no circuito e a DDP total ela é a soma das três diferenças de potenciais. Então um exemplo, ó, se eu tenho que essa DDP aqui é de 10 volts, essa daqui ela é de 3 volts e essa daqui ela é de 5 volts, a DDP total ela é a soma. 10 com 3, 13, com 5, 18 volts. Então seria aí a DDP total, certo? E meu querido, ó,
a resistência equivalente agora. Para nós calcularmos, essa parte aqui é super importante, a resistência equivalente. Aqui eu tenho, imagine uma lâmpada, outra lâmpada e outra lâmpada aqui, a 1, a 2 e a 3. Essas três lâmpadas elas estão iluminando. E se eu pegar uma lâmpada aqui, que ela seja equivalente em potência a essas três, ou seja, uma só vai iluminar como se fosse essas três. Então, o resistor equivalente, ele é equivalente em potência, certo? Então, o resistor equivalente, ele é como se fosse esses três resistores agora sendo um só. Equivale em potência, resistor equivalente. E como é que nós calculamos esse resistor equivalente? Se nessa seguinte equaçãozinha aqui, ó, resistor equivalente, ele é a soma do resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Isso aqui, ó, é o resistor equivalente em série. Então aqui, ó, eu tenho um resistor, um exemplo de 2 ohms, resistor 2 de 3 ohms e o resistor 3 de 5 ohms. O resistor equivalente, ele é a soma dos três resistores. Isso em série. Você soma 2 com 3, 5, com 5, 10 ohms. Então, isso daqui é a resistência equivalente em série. Como foi que se chegou nessa equação aqui? Ó? Nós temos que a DDP total é a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3. E nós sabemos, né, pela primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Então, se eu pegar a DDP total aqui, ó, ela é R, vai ser o quê? O resistor equivalente vezes a corrente, ó, vai ser R vezes I. O resistor equivalente, isso aqui é a DDP total no circuito, ó, ele pega aqui a resistência equivalente dos três e multiplica pela corrente que está passando, que é I. A corrente aqui alimenta o circuito, ela é o I nos três resistores, ó. Então vai ser igual a DDP1, DDP, resistência vezes a corrente, então vai ser quem? O resistor 1. Então essa DDP aqui, 1 aqui, ó, ela vai ser o resistor 1 vezes a corrente que está passando, que também é o mesmo I, ó. No resistor 2, aqui, a DDP2 vai ser, então aqui mais da fórmula, DDP2, resistor 2, vezes a corrente que está fluindo no circuito, que é I, mais DDP3, resistor 3, vezes a corrente que está fluindo no circuito. Se nós colocarmos aqui, ó, resistor equivalente vezes o I, e aqui temos o I nos três membros aqui, ó, então a gente pode botar o I em evidência. E aqui parênteses, né, resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3. Então, ó, tem o I de um lado e o I do outro, se a gente passar dividindo vai cancelar, né? Cancelando aqui, nós temos que o resistor equivalente, ele é a soma, ó, resistor 1 mais 2 mais o 3. Então aí nós temos o resistor equivalente em série. Então simples assim, soma, né? Vamos lá. Aqui nós temos, ó, um exemplo do circuito em série, aquelas lâmpadazinhas ali quando você fazia um circuito, várias lâmpadas aí colocadas em série. Nós temos um exemplo nas festas de São João, né? Então, ó, veja aí o circuito, ó, em série ele é dessa forma, nós temos um fio e ali aquele fio vai passar a corrente por todos esses resistores. Nesse caso aí são lâmpadas. Agora, tem um detalhe, meu querido. Tem um detalhe. Se um resistor desse daí, se um resistor, no exemplo aqui, ele queimar, digamos aqui, ó, nós temos aqui os pisca-pisca, né? Se um daqui queimar, os outros eles irão apagar. Aqui, ó, se esse resistor aqui queimar, um exemplo, o filamento ele se romper, a corrente ela já não vai passar pelos outros, porque o caminho aqui ele é o mesmo, ó. Então, se aqui rompeu, não vai passar. Se uma lâmpadazinha ali queimou, não vai passar para alimentar os outros. Então, é por isso que quando uma lâmpadazinha aqui do pisca-pisca queima, não vai mais alimentar os outros. Aqueles vários outros pisca-pisca, né, aquelas lâmpadas ali, elas vão parar de iluminar. Tranquilo? Aqui, ó, se esse filamento aqui romper, não vai mais acender esse outro aqui. Certo? Ligação em série. Vamos aqui para uma questão. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 e 100 ohms é 220. Então ele disse aqui, ó, a diferença de potencial entre os extremos. Nós temos aqui, eu vou tentar desenhar aqui o circuito, ó.
nós temos um resistor em série de 10 com um resistor de 100. Então aqui, ó, 10 ohms com um resistor de 100 ohms. Ele disse que a DDP era 220 volts. Então, ó, a diferença de potencial, né, entre os extremos da associação em série de dois resistores de resistência 10 e 100 ohms é 220. Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10? Então, ele quer a diferença de potencial, ó, entre desse resistorzinho aqui, ó. Então, ele quer saber qual é essa diferença. Vou chamar aqui de I1. Qual o valor dessa DDP no resistor de 10? Nós sabemos que a DDP total ela é a soma dessas duas DDP aqui, né? Então, eu tenho que saber qual o valor dessa para responder a questão. Então, vamos lá, meu querido. Eu posso descobrir aqui, primeiro, a corrente que está fluindo aqui no circuito. Porque para eu saber a DDP, nós sabemos que a DDP é a resistência vezes a corrente. Primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. O R eu tenho, ó. Tá aqui o resistor. Se eu tiver a corrente passando aqui no circuito, eu achei o valor dessa DDP I1, né? Então vamos lá, como calcular? Vou ter que calcular primeiro, ó, o resistor equivalente para eu poder fazer de toda a associação. DDP total é igual ao resistor equivalente vezes a corrente. A DDP total é de 220 volts. O resistor equivalente, perceba que aqui está em série, ó. Então o resistor equivalente ele é a soma 10 mais 100, 110, vezes o I. Isolando aqui, o I ele vai ser igual a 220 dividido por 110. O I vai ser igual, corta aqui, 22 dividido por 11 dá 2 amperes. Então a corrente que está fluindo aqui no circuito, ela é uma corrente de 2 amperes. Então, vai passar aqui, ó, 2 amperes. Então, qual é o valor dessa DDP? É o valor da resistência aqui, que é 10, vezes a corrente que vale, a corrente que está passando aqui é 2 amperes. Então, a DDP ela vai ser igual a 20, 2 vezes 10, 20 volts. Então, item correto, item B. Se ele quisesse aqui a DDP 2, se aqui é 20 e o total é 220, aqui vai ser 200. Tranquilo?